Bom, vamos falar um pouquinho então acerca de sistemas especialistas, né? O que é um sistema especialista? Para saber isso, eu tenho que saber o que é um especialista, né? Considera-se como especialista alguém que tenha amplo conhecimento em determinada área, né? Eu posso ter um especialista médico, um especialista na área jurídica, um especialista financeiro e tudo mais, né? Um sistema especialista, ele é um sistema que visa não necessariamente imitar o comportamento do especialista, mas auxiliá-lo no cumprimento de alguma tarefa qualquer, né? Alguns até visam substituir o especialista, mas isso não é uma coisa comum. O mais comum que nós vemos hoje em dia são sistemas de auxílio ao especialista, né? Então, é uma simulação via software de decisões de um especialista em determinada área, né? Isso é o principal de sistema especialista, né? Ele pode envolver uma série de hardwares associados, etc. Mas eu vou ter um software qualquer que vai simular o raciocínio do especialista para a tomada de decisões, tá? O que eu tenho dentro desse sistema especialista como motor principal dele, né? Primeiro, são as heurísticas. É a parte da inteligência artificial que diz o seguinte, ó, como que aquele especialista agiria para essa situação? Se acontecer isso, faz o quê? Se acontecer aquilo, faz o quê? São as heurísticas, né? Um motor de inferência, onde eu tenho que inferir nos meus dados, né, um sensor, por exemplo, eu teria como analisar a qualidade de um terreno com diversos sensores, um robozinho passando por cima dele, e eu poderia inferir em cima desses dados para definir qual a melhor heurística, né? E uma base de conhecimento, que seriam todos os dados que eu vou pegando ao longo desse tempo, né? A base de conhecimento ela deve armazenar uma coleção de regras e memórias de trabalho, né? O que aconteceu, né? Quais são as regras, as heurísticas, e o que aconteceu quando eu apliquei aquelas heurísticas em determinada ordem, né? Qual o efeito dessas heurísticas para determinada massa de dados? Será que aquilo foi uma boa solução? Será que eu poderia otimizar, né? As regras são normalmente definidas como heurísticas simples, né? Se então, tá? Mas podem ser utilizados também elementos de inteligência artificial, né? Eu posso ter uma heurística que ela avance com o tempo, né? Eu posso usar uma heurística baseada em neurais ou algoritmos genéticos que me permita evoluir com ela ao longo do tempo, né? A memória de trabalho pode incluir respostas a perguntas simples, sinais de sensores e outros elementos, né? Memória de trabalho é o quê? Seriam aqueles dados que eu vou trabalhar naquele momento. É a minha detecção de ambiente. Seria qual a temperatura, qual a pressão, onde eu estou, né? Qual a qualidade do material, qual o nível de ressonância do som, né? Ou quais os dados que eu consegui pegar mastigados lá do sistema de Big Data, né? É a sua memória de trabalho ali, né? O resultado das operações pode ser armazenado para o refino das regras, né? Podendo ser aplicado técnicas de redes neurais e algoritmo genético, entre vários outros, né? Então, assim, eu tenho ali a minha memória de trabalho, apliquei minhas heurísticas, consegui um resultado. O resultado é armazenado, ele pode ser otimizado de forma a observar como aquela heurística pode ser melhorada no sistema futuro, né? É o mesmo princípio que se usa quando se ensina um robô a andar, né? Você pode colocar uma regra fixa ou pode ensinar o robô a ir ganhando equilíbrio e detectando como ele deve gerenciar melhor os seus sistemas pneumáticos de forma a conseguir manter a postura de uma forma mais simples, né? E mais eficaz, né? Isso acontece também nos meus sistemas especialistas, tá? A entrada de dados ela pode vir de várias fontes diferentes, né? Pode necessitar de tratamento de lógica difusa, no reconhecimento de imagem, por exemplo, né? Reconhecimento de imagem eu tenho que ter as triangulações, reconhecimento de digitais, né? Tem vários momentos em que eu preciso de lógica fuzzy para poder trabalhar com elementos que não sejam necessariamente booleanos, tem que ter um certo nível de imprecisão que tem que ser considerado, né? Você tem também a questão de sistemas que automatizam certas operações, né? Sistemas especialistas que são voltados para automatizar operações que antes teriam que ser feitas por um pessoal operacional, né? Um exemplo seria quando você trabalha com o software do Detran, né? O Detran, recentemente, ele começou a utilizar software de reconhecimento de imagens, né, de reconhecimento de faces, mas aplicado a placas, né? Então você tem o quê? As câmeras, que você já tinha as câmeras rodando, e um sistema especialista no qual
ele ali já consegue detectar qual placa está passando e, de acordo com o número da placa, já mandar um sinal para o pessoal que fica lá da fiscalização parar o carro lá na frente porque aquele carro não está com os documentos em dia ou algo do tipo, né? Esse é o típico exemplo de sistema especialista, que envolve câmera, envolve reconhecimento, que seria o reconhecimento de imagem, envolve um sistema com uma base de dados complexa, né? E ele está fazendo o quê? Está fazendo um papel que um especialista estaria fazendo. Seria a mesma coisa se tivesse um guarda ou algum oficial com uma base de dados na frente dele e procurando certas placas específicas, né? Um sistema especialista é muito usado, por exemplo, na área médica, né? Hoje em dia você já tem robôs que permitem que um médico faça uma operação à distância, né? Claro que no Brasil isso não tem sido utilizado ainda, mas é uma coisa que já existe nos Estados Unidos, né? Você tem lá um cirurgião que consegue fazer uma operação através de um robô que está à distância. Isso é um sistema especialista, né? Então, os sistemas especialistas são esses que apoiam especialistas, né? O motor de inferência, ele deve combinar os dados de entrada, né, que seria a memória de trabalho, com as regras presentes na base para a detecção de resultados, quaisquer que sejam, né? Um exemplo típico seria a análise diagnóstica, né? Sempre esse motor de inferência vai ter lá uma série de parâmetros da análise diagnóstica, nível de glicose, a parte de sangue, hemácias, etc. E você tem o quê? A partir daquele resultado que eu tenho lá inicial, ao invés de colocar o responsável pela centrifugação das partículas e tudo mais, para fazer análise dos valores, eu já tenho um sistema que me diz, olha, o valor está de tanto a tanto. Isso indica determinada necessidade. O valor de glicose indica de tanto em tanto, esse cara potencialmente tem diabetes. Aquilo não é uma resposta final, aquilo é um auxílio, é um sistema especialista que vai auxiliar o médico, que ele, com a visão completa de especialista, vai olhar e falar, não, ele está com esse nível aqui, realmente, ele tem uma tendência a diabetes, é melhor observar. Não, ele está com esse nível aqui, mas as características corpóreas dele não indicam que ele tenha isso. Então, deve ser outra coisa, melhor mais exames. Então, esse já é também um sistema especialista, né? Um sistema para fazer análise diagnóstica, né? O desenvolvimento desse tipo de sistema envolve uma consulta a diversas fontes, né? Um sistema especialista não é exatamente um sistema simples de fazer, não é uma coisa que você simplesmente entrevista o usuário. O usuário pode ter a visão errada, ele pode não ser o especialista correto, né? Então eu tenho que saber o quê? Além do especialista, de preferência mais de um, eu tenho que consultar livros, manuais, regras, tá? E a partir daí definir um sistema que seja capaz de analisar não apenas na visão de usuário, mas com a visão de especialistas, de documentação, de regras, normas do governo, etc., uma decisão qualquer, né? Ele vai tomar uma decisão que não necessariamente é melhor, né? Ele vai indicar algo dentro daquele ambiente, né? Então, o sistema especialista é um sistema complexo porque ele envolve a junção de todos os elementos que podem normatizar um processo qualquer que seja, né? Qualquer tipo de processo especializado. Bom, as entrevistas com especialistas são chamadas de elicitação do conhecimento, tá? E a busca de fontes diversas é chamada de aquisição de conhecimento. Por quê? Quando você busca livros, manuais, etc., aquilo lá já está ali, presente, qualquer um pode consultar, então você está adquirindo conhecimento acerca da base já montada. No entanto, a visão do especialista é algo que não necessariamente está em um livro. Então você está fazendo o quê? Uma elicitação, você está elegendo, está assim, pontuando um novo fator que não está descrito nos livros, nos manuais, né? Então são dois elementos que têm que ser combinados no sistema especialista, né? E finalizando, tá, toda essa discussão acerca de sistemas especialistas, algumas áreas em que isso aí tem sido utilizado de uma forma bastante prática, né? A medicina diagnóstica, é claro, é uma área que está se usando demais os sistemas especialistas. Lá fora já existe também a questão da cirurgia médica, não apenas a medicina diagnóstica. A automação na indústria automobilística talvez seja um dos exemplos mais antigos de sistema especialista, que são os diversos robôs e cada vez mais aprimorados, né? Sistemas meteorológicos, tá? Também são outra área muito importante de sistemas especialistas. Você tem sistemas que analisam
quantidades absurdas de dados para poder dar previsões que têm que ser analisadas por meteorologistas de forma a verificar naqueles indicativos o que é possível de acontecer. É claro que nessa área é muito instável, né? E a cada dia surgem novos modelos mais otimizados considerando variáveis que não tinham sido consideradas antes. A área meteorológica é uma área de sistemas especialistas que tem constante evolução, né? Esses são apenas alguns exemplos. Existem diversos sistemas especialistas a cada dia sendo utilizados no mercado.